Olá pessoal, então vou fazer mais uma aula hoje e vou trabalhar o conteúdo da nossa apostila, a parte de conectivos lógicos, ok? Só que então eu vou dividir esse capítulo aqui, essa sessão, em dois vídeos para ver se eu consigo deixar uns vídeos menores, tá? Então, o conteúdo de hoje começa aqui, ó, na página 4, ok? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o operador negação, a conjunção e a disjunção, ok? Aí o condicional e o operador bicondicional eu deixo para o próximo vídeo, tá? Então vamos lá. Então hoje a gente vai estudar os conectivos lógicos. Bom, na última aula eu defini para vocês então o que são proposições, né? Então só relembrando, proposições são afirmações que só podem ter dois resultados, valores verdade. Ou são verdadeiras ou são falsas. E não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ok? O que são os conectivos lógicos? Os conectivos meio que fazem o papel que as operações fazem para números. Pensa assim, se as proposições fossem números, os conectivos lógicos seriam as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Por quê? Como que eles vão funcionar? Alguns, a gente vai ver hoje, eles vão pegar duas proposições e com esse conectivo lógico nós vamos obter uma nova proposição, tá? Da mesma forma que ocorre lá para os números reais. A gente pega dois números reais, quando a gente soma, nós obtemos um novo número real. Aqui vai acontecer algo semelhante em alguns dos conectivos. Bom, como eu falei, as proposições, então nós vamos combiná-las utilizando 5 conectivos lógicos, tá? Existem mais do que isso, mas os básicos que servem para nós estudarmos a matemática são esses 5. Primeiro, a negação, que a gente denota com esse til na frente da proposição. A conjunção, que a gente denota com esse símbolo, que é um acento circunflexo, que faz o papel na língua portuguesa do conectivo e. A disjunção, que a gente vai denotar com esse símbolo aqui, mas na língua portuguesa faz o papel do ou, tá? Condicional é talvez um dos mais importantes, porque todo teorema na matemática ele pode ser expresso dessa forma aqui, utilizando o condicional. Geralmente são proposições dessa forma. Se uma proposição, então outra proposição aqui. Então a gente vai combinar duas proposições utilizando esse se, então. E o bicondicional é basicamente dois condicionais ao mesmo tempo, tá? Geralmente ele vai dessa forma. Uma proposição, se e somente se. Outra proposição, tá? Então vamos começar então com o mais simples, que é o operador negação. Bom, a negação é mais simples. Como é que ela funciona? Dada uma proposição qualquer, que eu vou denotar por P, a negação de P, que nós denotamos assim, é a proposição que vai ter o valor lógico contrário ao valor lógico da proposição original. Então,
a negação funciona seguindo essa tabela aqui que eu vou fazer para vocês, tá? Se a proposição P for verdadeira, então não P é uma proposição falsa. Se a proposição P for falsa, então a proposição não P é verdadeira. O que acontece? A negação ela vai trocar o valor verdade da proposição, ok? Esse aqui é o mais fácil, tipo, é só uma proposição e a única coisa que a gente faz é trocar o valor verdade, tá? Então, vejamos exemplos. Se P é a proposição 4 é positivo, não P é a proposição 4 não é positivo. Bom, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, então não P é falso. Se você olhar essa proposição aqui P, nós também poderíamos ter escrito ela utilizando linguagem matemática. Poderia ter denotado essa proposição simplesmente assim, ó. 4 positivo. E assim não P ficaria o quê? 4 é negativo. Isso aqui está errado o que eu fiz, tá? Porque negar que um número é positivo, a negação de um número ser negativo é o número não ser... Não, deixa eu começar de novo. A negação de um número ser positivo não é o número ser negativo. A negação de um número ser positivo é ele não ser positivo. Então é ele ser... Deixa eu arrumar aqui. É ele ser não negativo. Difícil. Então, faltou menor ou igual a zero, tá? Então, cuidado quando for fazer negação da proposição. Você tem que negar ela corretamente, tá? Ó, por exemplo, aqui. Proposição P diz: o céu é azul. Então, a negação dela, de P, é: o céu não é azul. Por exemplo, se eu falar... Se eu considerar essa proposição que o céu... deixa eu escrever direito aqui, né? O céu é verde. Essa proposição Q não está negando a proposição P, tá? Que o não ser azul é diferente de ser verde, tá? Então, falar que se P é a proposição 2 mais 2 igual a 5, a sua negação é o quê? Não é o caso de 2 mais 2 ser igual a 5. Ou falar que 2 mais 2 não é igual a 5. Ou ainda, 2 mais 2 é diferente de 5. Tá? Isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Aqui, P é a proposição: a lua é feita de queijo. Então, qual é a negação dela? A lua não é feita de queijo. Então, isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro. Então, negação é só isso, tá? Se a proposição é verdadeira, a negação dela será falsa. Se a proposição é falsa, então a negação dela será verdadeira. Então vamos lá agora ver a conjunção. Então, dadas duas proposições P e Q, a conjunção de P e Q, denotada dessa forma aqui, ó, é uma proposição que é verdadeira apenas quando P e Q são ambas verdadeiras. Então, a primeira diferença da conjunção para negação é que aqui nós vamos começar já com duas proposições, tá? Então, nós vamos combinar essas duas proposições para obter uma terceira. Então, essa terceira nós chamamos de conjunção de P e Q. Entretanto, a gente acaba dispensando um pouco o formalismo. A gente acaba chamando de P e Q.
P e Q, tá? Por quê? Porque na maioria dos casos, essa proposição pode ser expressa de uma forma em que o conectivo E apareça, tá? Já nós veremos mais alguns exemplos. Então, como é que funciona a tabela verdade do P e Q? Então, a gente vai seguir essa tabelinha que eu vou fazer aqui para vocês. Então, como é que a gente faz uma tabela verdade? Então, eu vou começar a fazer alguns exemplos aqui, para nas próximas aulas, que daí vocês terão vários exercícios para resolver, tá? Então, a gente vai ter que analisar o valor verdade de P e Q a partir do valor verdade de P e Q. Então, nós temos que testar todas as possibilidades, tá? Então, pode acontecer de ambas serem verdadeiras. Então, olha a definição. A conjunção é a proposição que é verdadeira apenas quando P e Q são ambas verdadeiras. Em outras palavras, se uma delas é falsa, pelo menos, então a conjunção é falsa. Então, quando ambas são verdadeiras, a conjunção é verdadeira. Se P é verdadeiro e Q é falso, a conjunção é falsa. Se P é falsa e Q é verdadeira, a conjunção é falsa. Se P e Q são falsas ao mesmo tempo, então a P e Q também é falsa, tá? Então, não é difícil lembrar isso aqui. Só é verdadeira quando ambas são verdadeiras, tá? Assim, a dificuldade é você decorar qual é qual, tá? Saber. Porque mais pra frente agora a gente já vai ver a disjunção que já vai ter outra regrinha que ela vai satisfazer, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, vamos considerar então a proposição P, 4 é positivo, e a proposição Q, 3 é par. 4 é positivo, é verdadeiro. 3 é par, é falso. Então como é que fica a conjunção aqui? Fica 4 é positivo e 3 é par. Como 4 é positivo, é falso, a conjunção é falsa. Então, assim, se uma das proposições que compõem a conjunção for falsa, você nem precisa olhar a outra proposição, tá? A conjunção já é falsa. Segundo exemplo aqui, o céu é azul e que é a proposição. Bom, aqui tem duas proposições, tá? O céu é azul e que é a proposição. O rio é de água doce. Então, como é que fica a conjunção? O céu é azul e o rio é de água doce. Tá? Mais exemplos. Considere P a proposição 5 é positivo. Isso aqui é verdadeiro. E Q é a proposição 5 é um número inteiro. Isso é verdadeiro também. Então, lembrando, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Os inteiros, além dos naturais, nós adicionamos os opostos dos naturais, ou seja, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante. Então, 5, por definição, é um número inteiro. Então, como ambas são verdadeiras, a conjunção P e Q será verdadeira também. E a gente pode ler assim: 5 é positivo e 5 pertence aos inteiros. Eu também poderia denotá-la assim, ó. Uma frase talvez faça mais sentido na língua portuguesa. 5 é um inteiro positivo. Tá? Essa e essa aqui, ó, é a mesma proposição, só estão escritas de formas distintas, ok? Vamos lá. Mais um exemplo. P é a proposição que diz que π é um número inteiro e Q
é a proposição π é um inteiro positivo. Então a conjunção como é que fica? Π é um número inteiro e π é um número positivo. Ou de forma mais como é que eu posso então a conjunção, como é que eu posso ler? Π é um número inteiro e positivo, simplesmente, tá? Não precisa ficar repetindo toda hora. Π é um número inteiro e π é um número positivo. Você pode combinar as frases, essas duas proposições, para expressar com uma frase mais elegante, digamos assim. Então, só lembrando que π é um número irracional. Então, isso aqui é falso. E que π é um número positivo é verdadeiro. Portanto, a conjunção é falsa, tá? Mais alguns exemplos aqui, ó. O céu é verde, 2 mais 2 igual a 5. Como é que a gente faz para decidir o valor verdade dessa proposição? Nós temos que olhar o valor verdade das proposições que a compõem. Ó, nos 4 exemplos eu coloquei conjunções, tá? Então, olha lá, o céu é verde, é falso. Que 2 mais 2 igual a 5 também é falso. Então, a proposição como um todo é falsa. Céu é azul, verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5 é falso. Como eu tenho aqui uma conjunção, isso aqui é falso. O céu é verde, falso. 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Então isso aqui é falso. O céu é azul, verdadeiro. 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá? Tá, só lembrando aqui que o que é o importante você tem que ter na cabeça. Bom, a negação é fácil, né? Porque é só lembrar essa tabelinha aqui. Não, nem precisa lembrar a tabela, né? Na verdade, é só saber que a negação você está negando o valor lógico. Se a proposição original é verdadeira, a sua negação é falsa. Se a proposição original é falsa, a sua negação é verdadeira. A conjunção, que é a proposição do e, só é verdadeira quando ambas as proposições que a compõem são verdadeiras. Todos os outros casos, ela é falsa, tá? Então é importante lembrar isso aqui, ok? Vamos ver agora então a disjunção. A disjunção, para a gente aqui, vai ter o papel do ou. É como se nós estivéssemos combinando duas proposições com essa palavra, com o ou. Tá? Geralmente, toda disjunção a gente consegue formular dessa forma. Uma proposição ou outra proposição. Então, essa disjunção, que a gente denota assim, ó. Então, esse aqui vai denotar a disjunção das proposições P e Q. Nós podemos ler P ou Q, tá? Porque é o mais comum. Mas formalmente, o correto seria chamar disjunção de P e Q. Então, dadas as duas proposições P e Q, a disjunção de P e Q, então, será a proposição que é verdadeira quando pelo menos uma das duas proposições é verdadeira. Ou de uma maneira análoga, é a mesma coisa que dizer que ela só é falsa quando as duas são falsas. Tá? Então, como é que funciona? Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então uma das duas pelo menos é verdadeira. Então o P ou Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, então uma é verdadeira. Então P ou Q é verdadeiro. Se P é falso e Q é verdadeiro, então P ou Q é verdadeiro, porque uma é verdadeira. Agora, se P e Q são ambas falsas, então ambas são falsas. Então P ou Q é falso. Tá? Se você comparar com a tabela verdade da conjunção, é justamente o contrário. Aqui o resultado. Se colocar as duas tabelas aqui, uma do lado da outra,
comparar, os valores verdades são todos ao contrário aqui. Tá, só cuidado aqui, que aqui pra gente, esse ou que nós usamos, não é o ou que muitas vezes é empregado na língua portuguesa, que tem o sentido de exclusividade. Que, por exemplo, às vezes você pode... Alguém vai fazer, sei lá, você está em casa, sua mãe, seu pai, alguém, sua esposa, seu marido, vai fazer o jantar e pergunta: você quer comer, sei lá, o que você quer comer hoje? Frango ou carne? Você só pode escolher uma. Você não tem a opção de escolher duas. Então não é nesse sentido que a gente está fazendo aqui, tá? Nosso ou aqui é, é no sentido de que pelo menos uma delas tem que ser verdadeira para que as duas, para que a disjunção seja verdadeira, tá? Ok? Esse operador que é o ou que a gente chama de ou exclusivo, que só vai ser verdadeiro quando exatamente uma das duas proposições forem verdadeiras, eu acho que eu coloquei na lista de exercícios para vocês fazerem a tabela verdade, tá? Mas ela não é muito necessária para a gente aqui nesse ponto do curso, não. Então, vamos lá, últimos exemplos. Aqui está errado, tá? Aqui é ou. Então, vamos lá, primeiro exemplo. O céu é verde ou 2 mais 2 igual a 5. Que o céu é verde é falso. 2 mais 2 igual a 5 é falso também. Então, essa proposição é falsa. Isso aqui, o céu é azul, é verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5, falso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Porque aqui, ó, nós temos a disjunção. O céu é verde, falso. 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Então, a proposição é verdadeira. Porque 2 mais 2 igual a 4 já é verdadeiro. O céu é azul, é verdadeira. 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Como tem um ou aqui, verdadeiro. Ok? Então, a aula de hoje então era só isso. E só para lembrar, eu ainda vou fazer mais um vídeo explicando os operadores condicional e bicondicional, tá?